Glória a Deus. Pai Senhor, meus amados. Pai Senhor, igreja. Glória. Todo mundo descansado aí no domingo. Hoje estivemos ali comendo uma feijoada maravilhosa com alguns casais aqui da igreja. Foi uma bênção. E nós estivemos falando esses dias sobre como nós podemos encontrar a dracma perdida dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Nós falamos no primeiro dia acerca da dracma, da vida espiritual, da vida com Deus dentro do lar. Estivemos falando ontem acerca da dracma do avivamento, que nós também perdemos dentro da nossa casa. E hoje o Senhor inclinou meu coração para nós meditarmos no Salmo de número 127. Salmo de número 127. Fiquei mesmo a ouvir a palavra de Deus. Salmo de número 127. Todos acharam? Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será confundido quando falar com os seus inimigos às portas da sua casa. Assentados queiram estar por bondade. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por tua bendita palavra. Te pedimos, fale de uma forma clara, poderosa, concisa aos nossos corações. Precisamos ouvir a tua voz. Este povo não está aqui para ouvir o homem, mas para ouvir a ti, Senhor. Fique à vontade no nosso meio. Fale o que o Senhor deseja. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Esse salmo, considerado como um salmo de romagem, é um salmo dos degraus, é um salmo de subida. Possivelmente, esse salmo ele foi escrito por Salomão, quando estava construindo um templo, uma casa para si, e também um templo para Deus. Acredita-se que mais tarde, um tempo depois, Salomão, ele, após ter composto esse salmo, ele foi adicionado aos salmos de romagem. Depois foi cantado pelo povo de Israel na época em que eles foram presos e levados cativos, longe da sua terra natal. Ou seja, os judeus gostavam muito de citar este salmo no contexto histórico, onde eles haviam acabado de regressar do cativeiro babilônico, onde eles haviam voltado do cativeiro babilônico e tinham que reconstruir as suas vidas, as suas famílias e a sua cidade. Eles estavam vivendo em um tempo
onde era um tempo de muita dificuldade. Vale lembrar que esse salmo, ele foi escrito um pouco antes, mas ele foi muito cantado em um tempo depois, onde o povo de Israel tinha que reconstruir suas casas, e onde os vizinhos não queriam que a cidade de Jerusalém e as suas casas fossem reerguidas. O povo de Israel, quando voltava do cativeiro, ele voltou cantando esse salmo, e reconstruindo as muralhas, e reconstruindo as cidades, como descreve o livro de Neemias. Eles cantavam este salmo dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Hoje é o encerramento do nosso segundo congresso da família aqui em Juazeiro do Norte. E eu achei esse salmo muito pertinente, porque ele fala exatamente de uma reconstrução nas nossas famílias, de uma reconstrução na nossa casa, de uma reconstrução ou uma busca de uma dracma que se havia perdido no meio da nossa família, da nossa casa. Nesse tempo, eles estavam tentando reconstruir a cidade, com pouca gente, com poucos recursos, com pouco dinheiro, com pouca força e com muitos inimigos contra eles. E quando eles tinham que guerrear com uma mão e com outra mão construir, com uma mão defender, com outra mão reconstruir as muralhas que estavam em ruínas, eles também cantavam com os seus lábios dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Sabe, esse salmo não expressa o sentimento de judeus fiéis e tementes a Deus que queriam reconstruir suas casas, cidades e famílias apenas. Esse salmo, ele na verdade expressa uma situação difícil que eles estavam vivendo. O povo estava com a cidade destruída, com suas casas e famílias devastadas, com muitos dos seus valores e princípios destruídos. Poucos filhos tinham retornado com eles do cativeiro babilônico. Alguns viveram por lá, se acostumaram por lá, nasceram por lá e resolveram ficar lá. Os que regressaram àquela cidade eram os que amavam aquele lugar e a promessa de Deus para a vida deles em Jerusalém. O povo estava cercado de muitas dificuldades, mas é com base nisso que nós podemos dizer que esse salmo está repleto de preciosos ensinamentos para a nossa vida como família hoje. Sabe, esse salmo de número 127 é por excelência um salmo da família. Existem alguns salmos da Bíblia que são tidos como salmos da família. O Salmo 127, o Salmo 128 são salmos voltados para a família. Por que são voltados para a família, pastor? Por que você afirma isso, pastor? No Salmo 127, verso 1 e 2, nós encontramos o Salmo tratando da primeira fase, a fase do casamento, onde se estabelece a família. No Salmo de número 127, no verso 3 ao 5, nós encontramos o Salmo falando dos filhos, que são a continuidade de uma família. No Salmo de 127 e 128, nós encontramos a fase dos filhos já adultos, dentro de uma família. No Salmo 128, no verso 5 ao 6, no final do Salmo, nós encontramos a fase dos netos em uma família. Então nós podemos dizer sem sombra de dúvida que tanto o Salmo 127 como o Salmo 128 são salmos da família. É bom lembrar
que o Salmo 127, o que nós vamos pregar nele essa noite, ele é um salmo que foi composto por Salomão. Ele foi escrito, ou pelo menos ditado por Salomão, um homem que veio de um lar desestruturado. Um homem que, ao contrário de que muitos pensam, não veio de um lar 100% estruturado. Apesar de Salomão ser filho de Davi, um grande rei para Israel, o maior rei que Israel conseguiu ouvir e servir, porém, Salomão não teve um lar estruturado. Apesar de Salomão receber de Davi tudo que ele precisaria, os preceitos, os princípios, o ensinamento, riquezas, glória, poder, conselhos, exemplo de seu pai que, apesar dos erros que cometeu, era um homem que amava o Senhor. Salomão não teve um lar equilibrado como deveria ter. E parece-me uma brincadeira da vida alguém que tem um lar desestruturado compor um salmo para a família. Como pode isso? Ele próprio teve muitas mulheres, uma família desequilibrada. Na família de Salomão existiu incesto, assassinato, e muitos foram marcados por todo esse histórico ruim da família de Salomão. De forma que o Salmo de número 127 de Salomão não fala da sua própria família, mas da família que Salomão gostaria de ter. Da família que Salomão gostaria de possuir. E nós vamos falar hoje justamente disso. O Salmo começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Tendo dito isso, nós vamos tirar as preciosas lições que encontramos nesse salmo, para também recuperarmos as dracmas perdidas de nossas famílias, para que também tenhamos uma casa forte. Quantos querem edificar uma casa forte? Quantos querem edificar uma casa forte para Deus aí? Glória a Deus. A primeira lição que eu tiro nessa noite é que, se queremos edificar uma casa forte para Deus, encontrarmos as dracmas perdidas na nossa família, nós precisamos entender que dependemos do Senhor para edificar a nossa casa. Olha aí, teu irmão, diz assim: você depende do Senhor. O verso de número 1 do Salmo 127 começa assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Observe que quando Salomão vai edificar o templo a Deus, ele começa dizendo assim: se o Senhor não me ajudar, eu não consigo. Se o Senhor não erguer esta casa, eu não posso erguê-la sozinha. Se o Senhor não me sustentar, eu não tenho como começar esta obra. Ele começa e repete por algumas vezes no salmo dizendo: se o Senhor não, se o Senhor não, se o Senhor não. Parece que ele insiste em repetir e dizer a mesma verdade: se o Senhor não, eu não posso. Ele reconhece isso na vida. O povo de Israel precisava reconhecer que sem a ajuda de Deus, após 70 anos de cativeiro, eles não tinham como reconstruir as muralhas caídas. Eles não tinham como erguer as muralhas das casas que estavam destruídas. E nós, como igreja, que somos o Israel de Deus,
Precisamos entender essa verdade se queremos encontrar a dracma perdida, se queremos reconstruir as muralhas da nossa casa que está em ruínas, ou se queremos tapar as brechas que estão abertas para impedir que o inimigo entre. Nós precisamos reconhecer essa verdade. Se o Senhor não fizer na nossa vida, nós não podemos fazer sozinhos. Precisamos entender que sem a ajuda de Deus, todos os esforços que nós temos não servirão de nada na nossa vida. Precisamos entender que sem a ajuda de Deus, todos os nossos recursos não nos trarão sucesso nessa tarefa de edificar uma casa forte para Deus. Precisamos entender que nós somos dependentes de Deus para isso. Salomão estava consciente disso. Ele sabia disso, que se o Senhor não fosse com ele, ele não conseguiria. Você quer que eu prove? Eu vou provar. Salomão, observe, era rico, ele não era pobre. Davi deixou seu pai uma fortuna em suas mãos, para que ele construísse tanto a casa de Deus como o templo ou o palácio onde ele iria morar. Davi deixou o reino consolidado. Davi deixou Israel gozando de paz. Ela não tinha inimigos, ela tinha feito alianças políticas. Israel estava bem situada, fortalecida, mas Salomão ainda assim parece que aprendeu uma lição com seu velho pai. Se o Senhor não edificar, o homem não pode edificar sozinho. Ele entendeu. Observe que Salomão era rico. Observe que Salomão tinha posses. Observe que Salomão era novo, era jovem, tinha saúde, tinha vigor, tinha força. Observe que Salomão tinha amigos, porque ele tinha muitas alianças. Observe que Salomão tinha profissionais capacitados para trabalhar em cada área da construção do templo, em cada área da construção do seu próprio palácio pessoal. Salomão tinha recursos necessários para a construção do templo que seu pai havia armazenado e guardado. Mas Salomão reconhecia que sem o Senhor na sua vida, ele não poderia fazer nada. Ele tinha isso na sua alma. Ele reconhecia que sem o Senhor ele não poderia fazer uma casa. Ele reconhecia que sem o Senhor ele não poderia fazer algo forte, duradouro. Qualquer coisa que você for edificar nesta terra, só será para Deus e só será forte se você reconhecer que depende dele para isso. Não adianta, irmão. Se você reconhecer que não é na força do seu braço, se você reconhecer que não é pelo seu conhecimento, se você reconhecer que não é pelo seu poder, se você reconhecer que não é pela sua capacidade, se você reconhecer isso, você vai conseguir edificar algo. Deixa eu dizer algo para você. Não adianta. Você sozinho não consegue. Você depende de Deus. Ei, olhe para mim, eu vou repetir. Você sozinho não consegue. Você sozinha não consegue. Você depende de Deus. Nós precisamos entender isso na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é quem controla as circunstâncias. Deus é que dá saúde ao homem. Deus é que dá sabedoria. Deus é que livra o homem do mal. Deus é quem vence teus inimigos. Deus é quem abre todas as portas. Deus é que aplana todos os caminhos. Deus é que derrota o diabo. Deus é que dá vitória ao seu povo. É Deus quem faz. Vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus. Eu vim de Canidé para cá para dizer isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Na tua vida, vem de Deus. Sabe,
O maior exemplo é Babel. Tentaram construir algo, uma torre gigantesca, que tocaria os céus. E a Bíblia diz que Deus não se agradou da arrogância daqueles homens. E houve um espírito de confusão entre eles, que eles não conseguiram terminar o que começaram. Você sabe por quê? Porque Deus não estava com eles. Nós precisamos entender uma coisa. O que vai fazer a diferença na nossa casa, o que vai fazer a diferença na nossa família, o que vai fazer nós encontrarmos a dracma que foi perdida, ou que se perdeu no nosso casamento, na nossa família, é a presença de Deus conosco. Eu tenho dito muito isso aqui. Sabe, sem Deus, você pode até começar, mas não vai terminar. Você pode até tentar, mas não vai chegar ao fim. Se Deus não der as condições, você pode começar. Olha aí, teu irmão assim: se Deus não der as condições, você pode até tentar, mas não vai chegar ao fim. Quando você começa a reconhecer isso, aí você começa a entender que é Deus quem faz. Você precisa reconhecer que é Deus quem faz. Babel foi assim. Eles começaram, mas não terminaram. Sabe por quê? Porque Deus não estava com eles. Se Deus não estiver com você, você pode até começar, você pode até construir, mas não vai desfrutar do que construiu. Você sabia disso? Porque você pode olhar para mim e dizer assim: pastor, eu conheço um bocado de ímpio aí, ou de gente que não serve a Deus, que Deus não está com eles, mas eles começaram e terminaram. E eu pergunto: será que eles desfrutaram do que construíram? Quando a bênção de Deus está em algo, primeiro, nós terminamos o que começamos. Segundo, nós desfrutamos do que terminamos. Como assim, pastor? O mesmo Salomão fala isso. Se você quiser abrir sua Bíblia em Eclesiastes 2, você vai acompanhar essa verdade. Pois, verso 22, capítulo 2 de Eclesiastes, o mesmo Salomão que escreveu o Salmo: pois o que alcança o homem com todo o seu trabalho e fadiga do seu coração, e que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, seu trabalho é desgosto, nem à noite o seu coração descansa, também isso é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer que goze sua alma do bem do seu trabalho. No entanto, eu vi que isso também vem da mão de Deus, pois separado de Deus, quem pode comer, quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria e conhecimento, e alegria ao homem que lhe agrada, mas ao pecador Deus dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe para dar àquele que agrada a Deus. Você sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que sem a bênção de Deus, você pode até construir, você pode até terminar o que começou, mas você não tem o prazer de desfrutar daquilo que construiu. Isso é forte, irmão. Salomão está dizendo aqui que se Deus não estiver com a pessoa, ela vai construir, vai edificar para o outro. Ela vai construir, vai edificar para o outro aproveitar. Ela vai construir, vai edificar para outro descansar. Só Deus pode dar sentido às coisas que fazemos neste mundo. Só Deus pode tornar o nosso trabalho não vão. Só Deus pode fazer com que a gente desfrute da bênção dele sobre a nossa vida. Se Deus não estiver na sua vida, na minha vida, você vai começar, mas não vai terminar. Conhece alguém que sempre começa e nunca termina? Eu conheço muitos. Se Deus
não estiver na sua vida, você pode até começar a terminar, mas vai entregar para outro desfrutar. E por último, você vai terminar, mas se Deus não estiver na sua vida, você não vai ter alegria no coração daquela conquista. Eu conheço gente, irmão, que terminou o que começou. Eu conheço gente que na verdade não deu o que construiu para ninguém, mas que olhou para tudo quanto construiu e disse assim: não tenho alegria no meu coração, não tenho paz na minha alma, não tenho satisfação no meu interior. Sabe por quê? Porque se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós precisamos entender isso. A Bíblia nos mostra isso. Muitas vezes nós estamos pensando que podemos edificar algo forte e algo para Deus, sem a ajuda de Deus, sem a dependência de Deus. A pessoa não consegue. É por isso que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Olha para o teu irmão e diz assim: você depende de Deus. Segundo, se queremos edificar uma casa forte ou encontrar a dracma perdida, precisamos entender que dependemos do Senhor para proteger a nossa casa. Eu dependo do Senhor para construir, para edificar uma família, uma casa. Basta tudo. A maior potência bélica do mundo, onde por um controle remoto eles podem explodir pelo menos metade do mundo. Ninguém pode guardar eles dos tufões. Você sabe o que é isso, igreja? Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a tua casa do mal, ninguém pode guardar. Sabe, quem pode livrar a casa mais bem protegida que seja de uma tempestade? Quem pode livrar uma cobertura daquelas na beira-mar de Fortaleza, de frente para o mar, de um maremoto, onde moram milionários, de apartamentos que custam 6, 8, 15, 20 milhões, um por andar, cercados de toda segurança, carros blindados, vidros blindados, de uma tempestade, de uma tsunami. Ninguém pode guardar. Quem pode livrar uma casa mais bem protegida que seja de um terremoto? Destrói tudo. Quem pode livrar uma casa mais bem protegida que seja de uma enfermidade? Pessoas que estão cercadas de segurança, carro blindado, escolta armada, câmeras em todo lugar, e vem uma doença e mostra-lhes a sua fragilidade diante do que é eterno. Ninguém pode proteger a nossa casa se não for Deus. Ninguém pode. Quem guarda é Deus, quem livra é Deus, quem protege é Deus. É por isso que o Salmo de número 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É Deus, irmão. Todas as precauções você pode tomar, isso não é errado. Se você tiver condição de murar a sua casa, de botar cerca elétrica, de proteger sua família, de proteger os seus bens, não tem problema. Isso não é errado ser precavido, não é errado procurar fazer o melhor pela sua casa, pela sua saúde, pela saúde da sua família, nada disso é errado. Agora você precisa entender algo. Você pode ter seguro, você pode ter alarme, você pode ter cerca elétrica, você pode ter pitbull,
Você pode ter carro blindado, você pode ter escolta armada, você pode ter plano de saúde do mais caro que vem me buscar de helicóptero. Você pode ter seguro de vida para deixar uma estabilidade para a sua família. Mas se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Você sabe o que ele está dizendo? Se Deus não guardar, em vão você paga o seguro. Se Deus não guardar, em vão você coloca o alarme. Se Deus não guardar, em vão você põe a cerca elétrica. Se Deus não guardar, em vão você põe o pitbull. Se Deus não guardar, em vão você manda blindar o carro. Se Deus não guardar, em vão você paga o plano de saúde. Se Deus não guardar, em vão você paga o plano de vida ou o seguro de vida, porque eles podem muito bem pegar todo o dinheiro do seguro, gastar tudo e tua família ficar sempre sem nada. Se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. É Deus. Precisamos entender que a sustentação da nossa casa está em Deus. Precisamos entender que a sustentação da nossa família está em Deus. Precisamos entender que quem sustenta o nosso lar e livra das tragédias, das catástrofes, dos males deste mundo e desta terra, ainda é Deus. É Deus. O mundo está querendo dizer que não. O dinheiro traz uma falsa segurança ao homem. E ele passa a acreditar que isso aí vai dar a ele tudo o que ele precisa para construir um lar forte e feliz. Mas é mentira, meus irmãos. É mentira do diabo. Quem guarda e quem edifica ainda é aquele que criou a família, Deus. Não é outro. Não é outro. Se queremos edificar uma casa forte, precisamos entender que dependemos do Senhor e da provisão dele na nossa vida. Ou seja, Salmo 127, verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dorme. Que é isso, pastor? Então eu vou ficar deitado? Não vou mais trabalhar? Olha, o Salmo não está dizendo isso. Entendam o que Deus está falando. Vamos entender o que lemos. Se o Senhor não edificar a casa, inútil será tentar edificar sem ele. Se o Senhor não guardar a casa, inútil será tentar proteger sem ele. Se o Senhor não prover na casa, inútil é penosamente trabalhar sem a ajuda dele. É mesmo. Eu tenho observado que a grande maioria das vezes, ninguém que acorda cedo gosta de dormir tarde. É raro, muito raro. Geralmente quem acorda 4h30, 4 horas, 5 horas da manhã, 8 horas quer estar descansando. É verdade. É verdade? É verdade. Como também quem dorme meia-noite, 1 hora da manhã, tem dificuldades de acordar 6 horas, 5 horas, 4 horas da manhã, porque se sente cansado. Logo, o Salmo me chama a atenção, porque fala de alguém que dorme tarde e acorda cedo. E diz que é inútil o trabalho de tal pessoa. Salomão está dizendo aqui que não adianta trabalhar feito louco, dormindo tarde, acordando de madrugada, penosamente ganhar seu pão, porque tudo isso é inútil se Deus não for com você. É inútil. Se Deus não for com você, é inútil. Para quem será o seu trabalho? O resultado do seu esforço vai ser o quê?
Você vai ter contentamento em viver dessa forma? Trabalhar é o alvo da sua vida? Tem gente que faz do trabalho o alvo da sua vida. O alvo da sua vida é Deus. Aleluia. Depois a sua família. Depois o seu trabalho. Você precisa entender isso. Diga comigo: Deus, família, trabalho. Nós precisamos entender esses princípios. Nós precisamos entender as ordens e os valores, para que a gente não troque as prioridades. O povo está vivendo mal porque não entende isso. Salomão está dizendo: enquanto você é escravo do trabalho, vive só para trabalhar, Deus vai dar para aqueles que Ele ama enquanto eles estão dormindo. Então Deus vai dar para os vagabundos, pastor? É isso que o senhor está dizendo? Não, eu não disse isso. Eu disse que Deus trabalha pelos que nele confiam e dele dependem enquanto eles dormem. Deus age a favor da vida deles enquanto eles dormem. Eu não estou dizendo que eles têm que dormir. Eu estou dizendo que mais vale trabalhar como todos trabalham, confiando e dependendo de Deus, do que trabalhar de forma exaustiva, exagerada, sem depender de Deus. Porque sem Deus, ou você não vai terminar o que começou, ou você não vai desfrutar do que começou, ou você não vai ter prazer e nem satisfação na alma para saborear o que conquistou. Nós precisamos de Deus. Olha aí, teu irmão diz assim: nós precisamos de Deus. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Esse salmo aqui não está apoiando crente 171 nem vagabundo que não quer trabalhar. Porque eu já vi crente 171 que não quer trabalhar, ler o salmo e ficar dizendo assim: olha, Deus está dando enquanto eu durmo. Jeová assinou minha carteira. Deus não assina carteira de ninguém não, filho. Quem assina são os homens. Deus pode usar alguém para assinar a tua carteira. Agora Deus não assina carteira. Deus é Espírito. Nós precisamos entender certas coisas. Porque o salmo que eu li fala de trabalho. Sabe? Deus não está dizendo que você não precisa trabalhar. O próprio Jesus diz: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Deus não é Deus de vagabundo. Deus é Deus de quem? Trabalha. Nós precisamos entender isso. Paulo mesmo disse: aquele que não quiser trabalhar também não coma. Não quer trabalhar, então não come. Não tem problema. Deixar alguma herança para os filhos, isso em si não é errado. Todo pai sensato deveria deixar algo para os filhos. Mas eu entendo uma coisa: a herança não é o bem que você vai deixar. A maior herança que você vai deixar para os seus filhos é um legado. Há uma diferença de herança para legado. Herança são bens que o ladrão rouba e que a traça corrói, e que muitas vezes os filhos vão ficar se matando por eles. Legado é um exemplo, é um modelo. É naquele dia, sobre a tua sepultura, mãe ou pai, teus filhos poderem olhar para ti e dizer: o meu pai era um exemplo, a minha mãe era uma mulher de Deus, era uma mulher de oração, era uma mulher de bem, era uma mulher direita. Será que nós estamos deixando um legado ou uma herança? Muitas vezes nós estamos trabalhando para deixar uma herança, mas nos esquecemos de deixar um legado.
Nossos filhos precisam ver em nós sinceridade, compromisso com as coisas de Deus. Pais crentes precisam deixar um exemplo, um modelo. Filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. Isso quer dizer que não são nossos. São do Senhor. Isso quer dizer que Deus te emprestou para que pudesse você fazer um bom trabalho e depois devolver a Ele da melhor forma, como cidadãos de Deus, como cidadãos dos céus, como homens e mulheres que amam a Deus. Herança do Senhor. Não é nossa herança, é do Senhor. Tem pai que está criando filho, vai dizer assim: estou investindo nesse menino aqui para ele me sustentar. Coitado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olhe para mim, você que é pai e mãe. Os pais é que entesouram para os filhos, diz a Bíblia, e não os filhos entesouram para os pais. Bom seria que todos os nossos filhos nos sustentassem, nos cuidassem, nos abençoassem. Mas a verdade é que nós trabalhamos e galgamos uma condição melhor na vida. E quando podemos desfrutar daquilo, muitas vezes vamos ajudar os nossos filhos que estão começando na vida. Porque a Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos, e não os filhos para os pais. Então esse pensamento: estou investindo para extrair lucro, tire ele da sua cabeça, porque ele é antibíblico e não é uma promessa de Deus feita para você. Infelizmente. Mas eu quero que pode se tornar até um motel daqueles que são menos remunerados. É uma herança, mas não foi bem cuidada, não foi bem administrada, e pode se tornar algo ruim, algo destrutivo, algo feio. Filhos são herança, diga comigo: filhos são herança. Precisam ser bem cuidados. Salomão não teve a família que gostaria de ter. Fique de pé. Olha aí, teu irmão diz assim para ele, ó: Salomão não teve a família que gostaria de ter, mas você pode ter. Você sabia que você pode ter? A presença de Deus, se ela for uma realidade na tua vida, escute isso, na tua casa, Deus pode abençoar teu lar. Cadê o ministério de louvor? Vem para cá. Pastor,